Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia. Hospital Unique, um novo conceito em hospital em Goiânia. Muito boa noite, estamos aqui no nosso programa Boa Vida, ao vivo, para falar sobre o que é bom para você, o que é bom para mim, o que é bom para nós e para nossas crianças também, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Obesidade infantil. Tem um número cada dia maior de crianças com sobrepeso e obesas. Isso é péssimo, isso é horrível. Mas a gente muitas vezes não sabe o que fazer. Eu mesma tenho um filho que está meio aí gordinho, precisando perder uns quilinhos. E eu mesma sei o quanto é difícil. Porque criança não vai entender. Criança quer o que é bom, o que é gostoso. Criança não está afim de fazer dieta, mas a gente precisa ajudar. Porque se essa criança entra na idade adulta gorda, problema é certo. Então eu trouxe a endocrinologista infanto-juvenil, Renata Machado. Boa noite, doutora. Boa noite. Prazer tê-la aqui. E a gente vai falar sobre os nossos filhos. Eu estou aí numa fase hormonal, você está percebendo, né? A gente vem falando sobre hormônios, mas quanto mais a gente fala, mais a gente precisa saber, porque hormônios falam tudo sobre nós. E tem uma coisa, a gente vai envelhecendo, os hormônios vão decaindo. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Né? A gente está em falta dos hormônios, nem percebe, mas aí de repente você está envelhecendo, você está com falta de disposição, o assunto continua, porque a gente está aqui também com o doutor André Bailão, ele é nutrólogo, e o doutor André, ele é um super especialista em reposição hormonal. A gente vai falar sobre reposição hormonal de um modo geral, e vamos falar também sobre reposição hormonal para perda de peso, olha só. Parece, ele andou me dizendo ali que tem novidades a esse respeito. Então, o programa redondinho para você, feito só para você. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Quero começar o programa agradecendo meus Face amigos. Meu Deus, há quase 10 dias eu estou recebendo, meu Facebook está bombado. É porque meu aniversário é amanhã e todo mundo me mandando parabéns, mensagenzinhas. Puxa, eu fico muito feliz, fico muito agradecida, tanto carinho, né, dessas pessoas que a gente tem um contato aqui através do vídeo.
E muitas vezes eu fico admirada, eu falei, puxa, realmente o programa entra na casa das pessoas, a gente cativa as pessoas, eu agradeço e por isso é que eu trabalho tanto. E por isso que eu gosto de trabalhar, porque se fosse uma coisa só ralante, não dava, né? Mas tem essas compensações, especialmente a Fabiana Garcia, que é a minha doutora querida ginecologista, ela me mandou essas flores, todo ano ela me manda, olha que coisa mais linda, mais delicada. Obrigada, Fabiana, obrigada demais, te ligo assim que eu sair do programa. Beijo pra você. Então, se você quiser mandar mensaginha, eu agradeço, pode mandar, entra lá no meu Face, ó, que eu acho bom demais. Primeira entrevista da noite, Renata Machado, obesidade infantil. É um problema sério, né? O mundo está ficando gordo, cada vez mais gordo. O Brasil não foge à regra, as crianças engordando. Então vamos começar com a doutora Renata Machado, ela é endocrinologista infanto-juvenil. Doutora, como é que eu sei que o meu filho está com sobrepeso e está caminhando para a obesidade? Bom, hoje em dia as pessoas até às vezes se confundem um pouco, estão tão acostumadas a verem crianças gordinhas e cheinhas que às vezes não estão percebendo que aquela criança está gordinha. Essa é uma pergunta interessante. O normal é que a criança tenha aquele aspecto de fofinho, redondinho, gorducho, só até os 2 anos de idade. A partir daí, o normal é que a criança fique fininha, aquelas coisas magrelas, só perna e braço fininho, até... E só tem joelho. Só tem joelho. Esse é o normal, né? Aquela criança fininha, magrinha, e aí só vai ganhar formas arredondadas de novo na adolescência, na puberdade. Então, para a gente dizer quanto que cada criança tem que pesar, não existe assim, com X idade tem que pesar tanto. Sempre depende de qual é a altura e o sexo daquela criança. Então, depende da avaliação do pediatra. Como é que a mãe pode ter, sem ter ido no especialista, ter uma noção? A criança está naquela curvinha de crescimento, tem a do meio, que é o percentil 50, tem uns que são maiorzinhos e os menores. Então, aquela curva, aquele número daquela curva para a estatura, deve ser o mesmo número no peso. Então, uma criança que está no percentil 50, está na metade em relação à estatura, ele está maior que a metade, menor que a metade. O peso tem que estar no percentil 50. Uma criança alta que está no percentil 90, ele é maior que 90% das crianças e menor que 10%. O peso dessa criança tem que estar no percentil 90. E se uma criança também da mesma idade, ela está no percentil 25, ou seja, ela é menor do que 75% das crianças da mesma idade e maior que 25% só. Então, esse peso tem que estar no percentil 25. Então, esse peso não é estanque, depende de quanto que ela tem de estatura. Depende da altura. Da altura. E qual que é a diferença entre sobrepeso e obesidade? Então, você calculando que para seu filho, naquela idade, naquele sexo, o peso ideal dele é esse peso X, vamos supor que é 15 quilos. Esse 15 quilos é o 100%. Então, a gente considera normal a criança que varia do seu peso ideal 10% para mais ou para menos, certo? Então, se 100% é o ideal, 110%, tudo bem. Entre 110% e 120% desse excesso de peso é sobrepeso. A partir de 120% considera-se obesidade. A gente pode também fazer o cálculo do IMC, o Índice de Massa Corporal. O cálculo é a mesma forma de adulto. É a mesma coisa do adulto? O cálculo sim, mas a interpretação não. Então é o peso em quilos sobre a altura ao quadrado em metros. E para adulto é um número estanque, mas para criança não. Esse IMC muda muito, então tem que ser avaliado por um profissional de saúde. Geralmente os endócrinos é que tem essa curva. Só para exemplificar, então 16 de IMC para um adulto é uma pessoa que está desnutrida, é muito magra. Para um bebê, esse IMC está normal. Então um IMC de 22 para um adulto está tudo bem. Dependendo da idade da criança, uma criança mais jovem, 6, 7 anos, ela está obesa com esse mesmo IMC. Nossa, então tem que ir para o médico mesmo, porque tem que ir para o médico, complica. Complica. O que dá para fazer em casa? Dá aquela observada. O normal de fofinho é só até 2 anos de idade. Passou disso, tem que ser aquela coisinha magrela. E, por exemplo, em adultos, aquela gordura visceral, ou seja, a pessoa barriguda, mulher ou homem que tem gordura na barriga, isso significa coração gordo. Para a criança a mesma coisa? A mesma coisa. A gente não tem os parâmetros em números certinhos, já que a criança muda tanto. O normal de peso, de altura, a circunferência abdominal também muda muito. Mas é o mesmo processo. Então, a criança que tem concentração de gordura mais central, mais na barriga, tronco e menos em bumbum, coxa, é uma criança que já tem risco de síndrome metabólica.
Aliás, ela já pode não só ter risco, pode ter a síndrome metabólica como o Síndrome adulto. metabólica é o colesterol alto? A síndrome metabólica é uma doença que engloba várias outras doenças. Então, seria aquela também chamada de síndrome X ou quarteto mortal. O que é isso? Então, é quando você junta na mesma pessoa a obesidade, principalmente do tipo abdominal, pressão alta, tendência já a diabetes ou diabetes já instalado, pré-diabetes ou diabetes, e alterações do colesterol, o bom colesterol baixo e triglicérides alto. Então, quando você junta tudo isso, aumenta-se muito o risco de mortalidade por doença cardiovascular, infarto, derrames, que é o que mais mata hoje em dia, né? Então aproveita e faça os exames no núcleo. Pega seu filho, leva lá, tira o sanguinho, vai medir as taxas desse menino, dessa menina, o colesterol, para ver se o coraçãozinho dele está gordo, porque é hora, não dá para deixar esse menino gordo. Por quê, doutora? É verdade que se uma criança entra na adolescência obesa, ela vai ser um adulto gordo também? Quase 100%. Então, assim, depende também da história familiar, mas quanto mais tempo essa criança passou a infância obesa, maior o risco dela continuar obesa na vida adulta. Existem algumas fases também que são meio, entre aspas, perigosas. É quando, se essa criança engorda, ela vai estar criando maior número de células gordurosas. Então, vai ser aquela pessoa que sempre vai ter uma tendência maior de engordar. Você falou, terminou? Não. Hã? Você terminou? Concluiu Não, o seu concluí, pensamento? mas depois eu falo mais. Não, outras. pode concluir. Então, tem essa questão de continuar obeso na vida adulta, mas a obesidade não tem um problema só quando tiver adulto. Você pode já ter doenças consideradas antigamente de adulto, doenças degenerativas já na infância, problemas de diabetes, de não só pré-diabetes, diabetes na infância, não do aquele tipo 1 que a gente conversou outra vez, que é inexorável, que é por destruição autoimune, aquele diabetes típico do gordinho Que é da mais dieta velho. mesmo. Isso, ele acontece em adolescentes. Ele pode acontecer já em adolescentes e crianças. Por conta de uma alimentação errada. De um excesso de E peso muito grande. sedentarismo também. Sedentarismo junto. E pressão alta, a criança pode ter? Pode ter. Pressão Gente. alta, colesterol alto já na infância. Então, existe um risco de doença cardiovascular, infarto, derrame muito precocemente. Adultos jovens que estão infartando, geralmente foram crianças que vêm ao longo da infância toda com colesterol elevado, né, com pressão elevada, e isso não foi tratado. Então, quando ele está com 20 e poucos anos, já tem mais de década de lesão dessas artérias, das Sei. veias do corpo. Puxa vida, eu nunca imaginei, por exemplo, que eu tinha que medir pressão do meu filho, uma criança. Tem, faz saudável, parte aparentemente saudável. Faz parte do exame físico, medir pressão, olhar a genitália, tem que olhar tudo. Você acha que o que está influenciando tanto assim a obesidade infantil? Bom, nós estamos num momento histórico de uma explosão de obesidade no mundo inteiro, no mundo ocidental, né? E a gente segue os passos dos Estados Unidos nas coisas ruins também. Então, o que aconteceu? Nós viemos, ao longo de milênios da evolução humana, vivendo o quê? Uma série de privações. Então, sempre tiveram muitas secas, guerras, fomes, desde a pré-história. Então, o que foi sendo selecionado? Quem tinha maior chance de engordar, maior resistência a esses tempos de penúria, de falta de alimento, conseguia sobreviver e passava a genética adiante. Isso ao longo de milênios. De repente, nos últimos 100 anos e principalmente nos últimos 50, 60 anos, a gente tem uma abundância muito grande de alimentos, uma oferta muito grande de alimento e inventamos alimentos muito calóricos, né? Industrializados. E eles são extremamente gostosos, são muito palatáveis. Aquela mistura de gordura com açúcar é muito bom. Quem não gosta de pudim, sorvete? Nossa, realmente. E, além disso estar muito mais barato, muito mais frequente, ao mesmo tempo nós também diminuímos muito o nosso nível de exercício. E tem essa história do computador, da TV, computador, o menino o dia inteiro. O dia inteirinho, e assim, realmente sentado. acaba viciando, ou fica. É muito sedutor. Os videogames, os jogos, a internet, programas de TV. Então, para a gente conseguir colocar essa criança fora de casa, já não é tão fácil quanto antigamente. A minha infância, por exemplo, foi em cima de pé de goiaba. Não, e a minha infância também foi andar de bicicleta o dia inteiro. Era um grande barato, né? E hoje em dia, até por questão de segurança, o que eu fazia quando era criança, andar de bicicleta no setor sul, não pode mais, não dá. Então as crianças estão muito restritas em casa, a não ser quem mora numa fazenda, numa cidade pequena ou nos condomínios, mas a grande maioria das crianças estão ali presas. Mas olha só, vai para a escola de manhã, fica até meio-dia, sentado.
né? Depois lanche, recreiozinho. comendo, normalmente o que tem na cantina, que normalmente é calórico, normalmente não é saudável. Depois, vai para casa, almoça. Senta para descansar um pouquinho, começa a fazer tarefa. Menino de 12 anos, eu estou impressionado o tanto que a tarefa está difícil. É muita então, ou coisa. seja, ele passa 3, 4 horas fazendo tarefa. Depois quer jogar videogame, porque ninguém é de ferro, sentado de novo. Entendeu? É isso que você falou, para empurrar esse menino para a rua, tá difícil. Ele não quer, ele está cansado, ele quer ficar ali. Agora, tem um videogame que ele comprou agora esses dias, que é um que fica mexendo, ele se esse é legal. movimenta. É Eu não sei o nome desse videogame, mas Acho que é Nintendo Wii, é uma coisa assim, não interessante. sei qual é, não. Um desses últimos aí. E aí, eu estava vendo, ele estava jogando hoje pela primeira vez, ele ficou pingando de suor. Então, porque ele tem que fazer todos os movimentos, né? Já é alguma coisa. A gente Já vai, é alguma coisa, né? mas vamos tentar levar essa meninada pra rua. Pra rua. Pra rua, pra tomar sol, porque até uma coisa parece não ter nada a ver, mas a falta de vitamina D também pode levar a algumas alterações no corpo. Inclusive piorar o índice de algumas doenças, como obesidade e diabetes. É mesmo? E a vitamina falta D, de vitamina falta D vitamina tem D. relação com a obesidade? Tem. Ixi. E com um monte de coisas, com depressão, com uma série de coisas. E a gente está vivendo também no Brasil, apesar de ser um país ensolarado, uma epidemia de deficiência de vitamina D. Então, olha só, os países que ficam muito tempo sem sol, eles já se previnem, colocam nas escolas umas luzes especiais que fazem a conversão da vitamina D na pele. Aqui a gente não preocupa com isso, né? Tem tanto sol o ano inteiro. Só Lembrando que os meninos têm que ir para o sol. Lembrando que o sol deve ser tomado aí no horário permitido. Ah, né? com certeza. Né? Daqui a pouco a gente volta, que eu quero falar com a doutora Renata sobre os alimentos que a gente pode oferecer para as crianças com segurança e os tratamentos para perda de peso. E daqui a pouco vem também o doutor André Bailão, que vai falar sobre reposição hormonal e reposição hormonal para perda de peso também. Assuntos ótimos. Daqui a pouco a gente volta. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos hoje conversando na primeira entrevista do programa Boa Vida com Renata Machado, ela é endocrinologista infanto-juvenil. Estamos falando sobre as crianças gordinhas, obesas. E ela está aqui nos dando uma aula. E eu gostaria agora da gente começar a falar sobre... A gente sabe de tudo quanto é porcaria que a gente compra em supermercado, acaba comprando. Eu até tento evitar, mas é tão sedutor, como você disse, que a gente acaba cometendo alguns deslizes mesmo. Mas ao ir ao supermercado fazer as compras, evidentemente que não dá para você comprar alimentos gostosinhos, doce e falar para o seu filho, aqui você não pode, porque aí é sacanagem com a criancinha. Gente, então, o que a gente vai para o supermercado e compra o quê? Só o que é sem graça? Não é só o que é sem graça. Ai, também não é assim, né? A gente tem que aprender a mudar o paladar e gostar das coisas, entre aspas, sem graça. Realmente, depois de comer um pudim,
se você for comer uma maçã, a maçã fica sem graça, fica muito ruim. Então, nem compre, é melhor não ter dentro de casa esses alimentos industrializados com sabores muito doces, senão perde-se o interesse pela fruta. Isso é verdade. Então, deixa, a gente já tem muita festinha, deixa isso para o final de semana, para casa da avó. Aquela avó que vê só final de semana, avó de todo dia tem que funcionar como se fosse mãe. Então, para funcionar uma dieta saudável, tem que começar com a dispensa saudável. Então, compra do supermercado, não leve meninada. Então, você vai se estressar e no caminho vai colocando coisa. Vá você com uma lista, barriguinha cheia, que você não vai ter a porcaria dentro de casa. Porque uma hora de fome, de cansaço, de, deu só vontade, a gente mesmo vai lá e come muito, come mais do que deve. Se não tem, não vai comer. Então, se você compra um sorvete, não, vou comer uma bola no domingo. Mentira, né? Você vai comer todo dia o menino vai lá e vai pegar. Se você não compra, no domingo você vai na esquina, compra uma bola, comeu, acabou. Encerra por ali, não é o proibido, mas o controlado. Então, 3 frutas por dia? O ideal, 3 frutas por dia e 3 tipos de verdura por dia também. Não é fácil. Eu tenho 2 meninas mas eu falo todo dia. Verdura principalmente, né? Mais difícil. É mais difícil ainda. O doce, sabor Essa doce história de diet, light, refrigerante zero, o que você acha disso? Então vamos lá, tem que diferenciar as coisas, né? Então a criança que é diabética, ela vai ter que realmente comer as coisas diet que são feitas para ela. Quem quer emagrecer, cuidado com o diet, porque eventualmente o diet tem até mais caloria do que o light. Por exemplo, o chocolate. Para dar a liga, ele tem mais gordura ainda do que o outro, mais caloria fica. O light quer dizer que reduziu alguma coisa nesse alimento, a porcentagem de alguma coisa. Pode ser gordura, pode ser sal. Então, geralmente, os lights são menos calóricos, mas você tem que ler. Tem coisa que entender o rótulo, né? Tem que entender o rótulo. Ali a porcentagem de gordura total, você acha que deve estar ali em torno de quanto? Então, depende de cada alimento. Por exemplo, o chocolate é uma guloseima, mesmo o light. Então, ele vai estar alto mesmo. Você tem que fazer aquela comparação. O ideal seria a gente não precisar consumir esse tipo de coisa, deixar assim, quem tiver problema de colesterol, diabetes, aí não, tem a sua recomendação específica. Mas quem quer manter um bom peso, tirar esses alimentos calóricos do seu dia a dia, da sua dispensa, do seu refrigerador. A questão do refrigerante, ele realmente não tem caloria, mas ele também não tem muita vantagem. Não tem caloria, mas não é nutritivo. Não é nutritivo e tem a questão de tirar a chance de tomar um leite e alguns eles roubam cálcio também. Então, deixa isso pro final de semana. Tomou, acabou. Se tiver estoque dentro de casa, fica aquela tentação, aquele capetinho aqui falando, vai lá. É igual você fala, é isso que você falou mesmo, não ter na dispensa, né? Não ter na dispensa e também não deixar assim, é proibido, porque o proibido aí fica aquela... Aí é mais sedutor ainda. Mais sedutor ainda. Então assim, por exemplo, o lanche da escola, que é uma coisa bem do dia a dia, o que eu costumo orientar e que eu faço com as minhas filhas também, tem o dia da porcaria, então um dia na semana eu dou dinheiro, não me conta o que vocês fizeram. Melhor não saber. Mãe endocrinologista deve ser difícil. Não, mas vai dando um jeitinho. E nos outros dias, é lanche levado de casa, é lanche saudável. E na escola, leva lanche de casa? Leva lanche de casa. E o que você põe na lancheira? Então, você pode fazer o quê? Sanduíche feito por você em casa. Então, você coloca um pão francês, meio pão ou pão de forma mesmo. Você pode colocar ali dentro um sanduichinho, alface, tomate, azeitona, queijo, vai trocando. Outro dia você coloca presunto, apresuntado ou algum tipo de peixe. Então, cada dia você faz um desses. Você pode levar barrinha de cereal, bolacha sem ser recheada, suco natural. Aquele todinho Nescau light. Não é tão fácil assim. Deixa isso pro dia da porcaria. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que essa comida do dia a dia na escola, ela é bem importante. Existe até uma vontade, né, das sociedades brasileiras de estudo da obesidade, que é a ABESO, da SBEM, vários grupos que estudam obesidade, de montar um projeto que chama Escola Saudável. Pena que não pegou, que aqui no Brasil tem que ter a lei, tem que pegar e depois para a coisa funcionar. Então, o que é isso? Que essa escola ofereça o lanche saudável. O que acontece, por exemplo, em Goiânia, uma situação tenebrosa. A comida que essas crianças recebem, tanto no lanche da turma da manhã quanto da tarde, o pessoal de escola pública
é uma coisa assim, baseada num problema nutricional dos anos 60, 70. É da desnutrição. Da desnutrição, que nós não temos mais. Existem alguns bolsões de pobreza no Brasil, que não é o Mas nosso agora caso. é o contrário mesmo. Agora é o contrário. É o contrário. Então, nós temos crianças desnutridas, mas por algum tipo de doença específica. Então, aqui em Goiânia, o que essas crianças encontram na rede pública? Farofa, arroz doce, macarronada, canjica. O dia mais saudável, acho que é o do cachorro-quente. Então, assim, é um segundo almoço. Elas almoçam 2 vezes. Não dá para ser saudável assim, a gente tem que estar né? atento a isso mesmo, não tem jeito não. Agora, criança, adolescente, pode tomar medicamento para perda de peso, para emagrecer? Então, pode tomar, é liberado para os adolescentes, a sibutramina. Teve toda aquela conversa que tem esse rolo aí. Na verdade, não é um rolo, fizeram um grande rolo. Então, vamos esclarecer, a sibutramina não pode ser dada por criança pequena, mas tem adolescentes que podem usar, contanto que não tenham alguns problemas, tipo pressão alta descontrolada. Se ele for hipertenso, mas estiver controlado, ele pode usar. Ele não pode estar com problemas cardíacos, porque a sibutramina, ela vai elevar a frequência cardíaca um pouco, não é um exagero, mas se já tem algum problema cardíaco, algum risco de arritmia, então não vai usar. Mas antes de tomar a sibutramina, você vai fazer um check-up, fazer um check-up completo, claro. Não pode estar com a pressão descontrolada, que a sibutramina vai aumentar a pressão, mas vai aumentar um pouquinho. A obesidade aumenta muito mais. Então, você usando com critério, é um bom medicamento, é um bom tratamento. O que acontece é que os outros, esses foram tirados, assim, concordo também que foram tirados, os outros medicamentos eu chamo de mata-rato, isso não deveria ser usado nem em adulto. Agora, a sibutramina é uma boa opção. Da forma que está sendo feito agora, existe um controle, o paciente tem que assinar que ele sabe que o medicamento é dele, não vai passar para outra pessoa. Que inclusive tinha isso o médico também. Tem que se responsabilizar também, Também, não é? o médico assina, o paciente assina, se o medicamento for manipulado, a farmácia de manipulação assina, então que esse medicamento vai ser usado nessa dosagem para esse paciente. O paciente tem que voltar a cada 30 dias para a gente ver como é que está a pressão, frequência cardíaca, perda de peso. Ele atua no sistema nervoso? Atua. E como é que a pessoa se sente? Isso é bem individual. Tem alguns que não sentem nada, só tira fome. Tem outros que têm mais efeitos colaterais, às vezes até tem que parar por causa disso. Então, ela pode dar boca seca, dá para aguentar, né? Pode dar também um pouco de insônia, dor no estômago, tem pessoas que ficam mais agitadas. Geralmente, isso é mais na primeira semana. E após, a tendência é que exista uma queda desses efeitos colaterais e aumente o efeito de tirar a fome. Então, é uma boa medicação usada com critério. Mas, às vezes, por exemplo, a criança, ela não come em excesso, não é aquela pratada, mas ela belisca muito. Nesses casos, a sibutramina também resolve? Também resolve. Você entendeu? Às vezes ela não entendi. tem aquela fome, mas ela fica beliscando o dia inteiro. O que eu falo é o seguinte, a sibutramina, ou nenhum outro remédio, não tem remédio que emagrece. Não tem remédio que faz emagrecer. O que emagrece é dieta e exercício. Mas o remédio te ajuda a fazer dieta. Então, essa criança que já está com os hábitos mal formados há muito tempo, já está cheia de vícios, tem o estômago já desse tamanho, essa primeira fase é difícil. Porque ele não vai ter nem o prazer de estar magro e nem o prazer de comer do jeito errado que ele gosta. Então, esse começo de dieta não é mole. Então, o remédio é uma muleta para ser usada temporariamente, enquanto a gente ensina ele a ter os hábitos saudáveis. Entendi. Que o hábito saudável é para o resto da vida. E aquele medicamento que atua no sistema digestivo, o Xenical? Então, o Xenical também é liberado para adolescente. Ele atua de forma a não absorver toda a gordura que se come. Então, ele não emagrece tanto, proporcionalmente, quanto a sibutramina, e tem um efeito colateral que é meio complicado. Porque se a criança, adolescente, dá uma escapulida, ele vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Porque aquela gordura não vai ser absorvida, então vai causar uma diarreia. Até tem esse efeito também, nossa, não vou comer, porque senão eu vou passar vergonha nessa festa. Então, até funciona por esse lado também. Existem crianças também que podem tomar fluoxetina, adolescentes, quando você está comendo por uma ansiedade muito grande. Eu acho que é mais por aí. Assim, existe uma ansiedade muito grande. Hoje em dia, o mundo moderno deixa todo mundo muito ansioso. Tem muita gente também que come por excesso de ansiedade. Não, sem dúvida. Você As crianças saber também. se é
gula, se é fome, se é só ansiedade. Então, muitas vezes, na verdade, são vários fatores juntos. Então, na verdade, há necessidade de se fazer um exame médico, de visitar um endocrinologista infanto-juvenil para saber o tipo de cada pessoa, né? Porque para cada tipo tem um jeito Claro, de tratar para cada pessoa a obesidade. existe uma forma de tratar. Fazer exercício e comer direito, isso é básico. Mas alguns vão precisar de tratamento psicológico ou até psiquiátrico. Outros vão precisar de algum apoio psicopedagógico na escola. Alguns vão ter alguma doença, que é a minoria, mas alguns têm problemas de tireoide, problemas de cortisol, ou algumas outras doenças que levam a pessoa a engordar, secundariamente. Então tem que dar uma guaribada geral. Doutora, um recadinho para os pais. Para os pais. Então, fiquem de olho nos seus filhos, deem um exemplo, né? Eu aprendi com a minha mãe uma frase que eu gosto de repetir, que a palavra, ela conquista, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Bem. Então, deem um exemplo de exercício físico, de boa alimentação, de compras saudáveis. Vigie a sua escola, converse na escola se essa cantina está saudável, se não está. Vamos fazer uma pressão também para que esse projeto Escola Saudável saia do papel aqui em Goiás e que entre nas escolas públicas. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, show de bola. Obrigada, foi sempre um prazer estar aqui com vocês. Te agradeço, Renata. Daqui a pouco, o doutor André Bailão entra em ação. Entra aqui no estúdio e vai falar sobre reposição hormonal, especialmente reposição hormonal para perda de peso. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Estamos de volta agora com o doutor André Bailão, ele é nutrólogo. Boa noite, doutor. Boa noite. E o assunto continua, vamos continuar falando sobre hormônios e hormônios, reposição hormonal na primeira parte da nossa entrevista e depois a gente vai falar reposição hormonal para perda de peso. Doutor André, ele tem um tratamento maravilhoso que eu falo para todos os meus amigos, para todas as minhas amigas, que ele faz modulação hormonal. Depois eu queria dar uma palhinha sobre isso também, tá, doutor? Porque eu acho super importante a gente entender sobre o assunto e ir envelhecendo e dando ao corpo aquilo que ele está perdendo. Na verdade, a modulação hormonal é isso. E ele trabalha com hormônios bioidênticos, que a gente vai saber um pouquinho também sobre isso aqui no programa. Então, vamos falar sobre reposição hormonal. A reposição hormonal a gente entende muito pouco. Então, nós, leigos, a gente vai chegando aí uma certa idade, a gente vai falar, epa, e agora? Como é? Como é que funciona? Então, vamos começar a falar sobre quando é que há necessidade de fazer reposição hormonal. Olha, não é reposição hormonal só feminina, não. A gente vai falar dos homens também, tá? Então, fica aí. A bem de verdade, a reposição hormonal mudou de nome hoje. Nós falamos em reposição hormonal, fala-se em modulação hormonal. Tá. A ideia é modular a parte hormonal, quer seja do homem, quer seja da mulher.
A ideia é trazer um nível hormonal de uma pessoa de 40, de 50, de 60 anos de idade para uma pessoa de 30 anos de idade. Por que 30 anos? Porque é quando ocorre o pico hormonal dessa pessoa. A partir daí, estamos envelhecendo. Então, você muda um hormônio para uma mulher de 60 para uma mulher de 30. Então, é possível uma mulher de 60 anos ter o organismo funcionando como se ela tivesse 30 anos? Isso é possível. Isso não só com a reposição de hormônios, mas mudando todo o estilo de vida dessa paciente. É importante que ela tenha estilo de vida adequado, condições de estresse adequado, é importante que ela faça atividade física regular, que ela tenha uma dieta balanceada, é esse conjunto de coisas que faz um perfil de rejuvenescimento desse paciente. Entendi. Na verdade, você dá o caminho, né? E a pessoa tem que seguir direitinho para ela poder... Nossa, mas já pensou uma pessoa de 60 anos está funcionando como uma de 30? Porque 30 anos é a plenitude hormonal. Isso, realmente. A partir daí é declínio. Isso. Tá. Vamos falar então primeiro sobre as mulheres, depois sobre os homens desse bloco, tá? Reposição hormonal feminina. Quando é que se faz a necessidade, ou seja, quando é que o organismo começa a bater pino? Toda a reposição hormonal é feita desde que haja necessidade de hormônio. Quando você vai no médico e vê que não tem sintoma nenhum e que se as taxas hormonais são adequadas, não tem o que repor. Quando você começa a ter um declínio hormonal através dos seus exames de sangue, onda de calor, vagina ressecada, libido baixa, falta de disposição, falta de ânimo, aí sim, esse é o exato de iniciar a reposição hormonal. Essa reposição hormonal tem que ser individualizada, de acordo com o caso. Depende da idade do paciente, dos níveis hormonais desse paciente, tem uma série de coisas agregadas que fazem com que ela inicie ou não a reposição hormonal e qual a melhor hora de começar e qual a quantidade de hormônio a ser usado nesse caso. Entendi. Você faz um check-up de todas as glândulas? De todas? Existe um eixo hormonal na mulher, que é a hipófise, a tireoide, o pâncreas, a suprarrenal e o ovário. E o testículo, no caso do homem. Você faz uma modulação de todos esses hormônios e você muda só o que é necessário para essa mulher. Entendi. Muitas vezes está faltando a vitamina D, que a Renata falou aqui. Muitas vezes o cálcio está faltando, não é? Por exemplo, o que mais que você olha? Para a parte hormonal, é importante fazer todo um screening do paciente do ponto de vista de vitaminas. A vitamina D, como o doutor falou, é um pró-hormônio hoje em dia. Então, é extremamente importante na obesidade. Então, a reposição adequada de vitamina D, ela trabalha o metabolismo do cálcio, então previne a osteoporose. Ela é muito importante na adequação da obesidade do paciente e ela aumenta muito a imunidade do paciente. Repor cálcio previne a osteoporose. As vitaminas vai te dar vitalidade, energia, disposição, pique, memória. Entendi. Os hormônios sexuais, vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, como é que funcionam os hormônios sexuais na mulher? O ovário produz 3 hormônios básicos: o estradiol, a progesterona e a testosterona. O estradiol é o hormônio feminino mais importante da mulher. Ele que dá colágeno, elastina, tira a onda de calor, vagina ressecada, previne a alteração de pele, esse estradiol. A progesterona é um hormônio importantíssimo da mulher, porque ele vai prevenir o câncer de endométrio na mulher, ele poupa o câncer na mulher, ele protege a mama dessa mulher, ele dá memória, a concentração e a memória da mulher. Também isso é importante. E a progesterona, por incrível que pareça, também pode ser dada no homem. Né? A progesterona para o homem? Para o homem, com essa finalidade, com relação à concentração e memória. Mas ele naturalmente, ele produz a progesterona? Em nível muito baixo. Mas ele pode fazer uma suplementação para esse homem, enquanto é um homem estressado, com nível cognitivo baixo, com baixa concentração. Nesses casos, a reposição hormonal de progesterona é interessante também. E, por fim, a testosterona. A testosterona é o hormônio da agressividade. É o que vai dar pique, vai dar energia, vai melhorar a libido sexual, melhor humor, interfere no sono do paciente e não deixa perder massa muscular. Então, a reposição desses 3 hormônios são básicos. E a testosterona, nessa fase de climatério, a tendência também é baixar? Às vezes, perder todos os hormônios. Ovário de falência e você deixa de produzir hormônios. Então, é importante fazer uma reposição adequada de todos esses hormônios. E esses hormônios que você indica, são hormônios de que procedência? Pois é, a forma de administrar os hormônios pode ser via oral, pode ser intradérmico, ou pode ser subcutâneo, através de implantes, pode ser através de cremes transdérmicos ou injetáveis. A tendência moderna é não usar nada de hormônio oral mais hoje em dia. Por causa do fígado? Por causa do fígado. Todo hormônio que você ingere via oral, ele passa para o fígado. O fígado metaboliza parte do hormônio. Então você perde um pouco do efeito desse hormônio.
Então você usa uma dose alta do hormônio para ter um efeito baixo. Se você usa uma medicação transdérmica que passa na pele, você usa uma dose baixa do hormônio para ter o mesmo efeito. Então o efeito ele é linear. Tá. A tendência moderna é fazer isso. Entendi. E hoje, com a nanotecnologia, você tem hormônios transdérmicos de excelente qualidade, com essa finalidade. Entendi. Esses hormônios, quando eles são manipulados, a gente pode confiar? São confiáveis. As farmácias de todo o Brasil são muito confiáveis nesse sentido. E esses hormônios que você tem os implantes, na verdade, parece que quem criou esses implantes foi o doutor Elcimar Coutinho, é verdade? Quem trouxe os hormônios para o Brasil é o pai dos hormônios através de chips, é o Humberto da Bahia, o doutor Elcimar Coutinho, com quem eu trabalho em Brasília. Elcimar Coutinho. Elcimar Coutinho, com quem eu trabalho em Brasília, e por causa dele, eu trouxe os implantes para Goiânia. Esses implantes são através de chips, que você faz abaixo da pele, em geral a gente coloca na região da nádega do paciente. Na nádega. É feito com uma anestesia local e você implanta abaixo da pele. Esse implante vai durar em média 1 ano. Então fica 1 ano com esse implante. E você monitora isso. E aí não precisa isso. nem preocupar. E você monitora isso com a contagem hormonal desse paciente. Esse hormônio só não vai durar 1 ano no paciente fumante. No fumante, em geral, a eficácia é um pouco inferior. Entendi. Esses hormônios são bioidênticos? O que chama de bioidêntico é o hormônio que simula a fisiologia humana. É o mais próximo do natural possível. Os bioidênticos podem ser transdérmicos ou através de implantes, através dos chips. Tá? Aí isso é bioidêntico. O oral nunca é bioidêntico. Nunca é. Qual que é a procedência de um hormônio oral? Ele vem da onde? Ele é retirado da onde? Pois é, pasmem, o hormônio que mais usou no Brasil durante todos os tempos foi o Premarin. O Premarin é o estrógeno conjugado de urina de égua prenha. Então, urina de égua prenha. Então a mulher usava um estrógeno de procedência equina. Tá? Depois passou a usar o estradiol que hoje é de origem humana. Tá? Só que o bioidêntico ele é derivado do iã mexicano e da isoflavona da soja. Iã mexicano é uma planta. É uma planta. E o risco de câncer? Todo hormônio tem risco de câncer. Você tem que ponderar entre o risco e o benefício para o paciente. Por isso, examinar o paciente é importante. Todo exame tem que ser acompanhado de uma mamografia, uma ultrassom endovaginal, uma ultrassom prostática no homem. Esses são todos ponderáveis. Entre o risco e o benefício, quase sempre o benefício é maior do que o risco. Por quê? Ainda que você tenha um aumento um pouco considerável do câncer de mama, mas o uso do hormônio protege o coração. O coração mata muito mais do que câncer de mama. As mulheres estão envelhecendo mais, morrendo mais velhas. Então, entra uma faixa etária de osteoporose. O uso do hormônio previne a osteoporose. A falta de hormônio leva à osteoporose. Então, você vai estar prevenindo doença cardíaca, prevenindo Alzheimer, prevenindo um Parkinson no paciente e prevenindo a osteoporose. Então, o risco é compensatório. E essa questão, por exemplo, da mama, esses hormônios bioidênticos, eles têm uma menor possibilidade de... Muito inferior. Muito inferior, porque a concentração do hormônio é muito inferior nesse caso. Entendi. Interessante, hein? Interessante demais, doutor. Esses hormônios intradérmicos, por exemplo, a pessoa vai tomar progesterona, testosterona, estrogênio, vamos supor, o hormônio do crescimento, porque também tem uma tendência a baixar no organismo. Para cada tipo de hormônio, é um implante? Não, são hormônios diferentes. O GH, que é o hormônio do crescimento, ele só tem injetável. Então ele é feito subcutâneo. Ele faz da barriga do paciente, ele aplica mesmo em casa, quando o diabético aplica. Então você modula o hormônio através de pulsos. Faz um pulso de GH. Os hormônios bioidênticos são transdérmicos ou por implante. É feito no braço, passa no braço, outro braço, na coxa. Entendi, mas eu perguntei o seguinte, se ela vai repor 3 tipos de hormônios sexuais, esse que você falou, ela vai ter 3 implantes ou um implante faz tudo? Não, ela vai ter implantes diferentes. Ela tem que pôr implantes diferentes, um de cada. Entendi. Tá certo, a gente vai para um pequeno intervalo. Na volta nós vamos falar sobre a reposição hormonal nos homens. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço.
CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Doutor André Bailão é nosso entrevistado do momento, ele é nutrólogo, a gente está falando sobre reposição hormonal. Os homens normalmente não se preocupam muito, eles se cuidam muito menos do que as mulheres. Mas os hormônios nos homens, assim como nas mulheres, também decaem, não é, doutor? A partir de quando o homem deve começar a se preocupar com isso? A menopausa da mulher tem muito a ver com a idade. Então, é muito familiar. É a mesma idade que sua avó, sua mãe, suas tias entraram na menopausa. No homem é muito diferente disso. Você pode ter um homem de 40 anos com andropausa e um de 60 sem andropausa. E isso está muito ligado com estresse, com ansiedade, com estilo de vida, com falta de atividade física e com falta de reposição hormonal. E quais são os hormônios que ele tem que repor? O homem é muito básico, então ele tem que repor menos hormônios. Então ele vai repor hormônios cerebrais, que é o GH, se for o caso, repor o DEA para modular a suprarrenal do paciente, o hormônio tiroidiano, avaliar ele é importante também, avaliar como está a glicose e insulina a nível do pâncreas, mas, sobretudo, o hormônio testicular, que é a testosterona. A testosterona é o hormônio masculino que mexe na libido, mexe no humor, mexe no sono e não deixa perder massa muscular. É muito fácil um homem saber se ele está tendo baixa de testosterona, porque os sinais são evidentes, então. Os sinais são evidentes, tanto o homem quanto a mulher, são visíveis. Se ele tem uma prática sexual que começa a falhar, não estou dizendo nem de ereção, não, mas é de desejo mesmo. Isso é sintomático? Isso significa que a testosterona está baixando? Isso pode ser sim. É muito importante que verifique o seguinte, às vezes quando o paciente chega no consultório com uma disfunção erétil ou com uma queixa sexual, é importante você dose a testosterona desse paciente. Se é uma testosterona acima de 600, com certeza a causa não foi hormonal. A causa tem outra causa, psicológica, emocional, afetiva, mas não é por deficiência hormonal. Então é muito importante que se faça essa contagem de hormônio associada à clínica desse paciente. O check-up mesmo. O check-up é importante. E aí, ele tomando, no caso, se for a testosterona, se ele faz a reposição, ele... A reposição é essencial. Isso como a menopausa, mulher, a andropausa é permanente. Então é importante que você reponha os hormônios o resto da vida. A reposição hormonal pode ser feita de forma transdérmica, através de cremes, passa no braço ou na coxa do paciente, é uma opção. Uma segunda opção são os injetáveis, que é uma injeção a cada 2, 3 meses, ou com chips também, uma vez por ano. Entendi. E vamos só repetir a questão da progesterona para o homem. Por que você falou que ele produz uma quantidade insuficiente de progesterona, é isso? O homem produz testosterona, mas também produz estrógeno, o estradiol, e também produz progesterona, assim como a mulher produz testosterona. Só que as quantidades, as concentrações são invertidas. Quando tem um paciente no consultório, tem um nível de cansaço muito grande, de concentração diferente, ou precisa mais de um trabalho que exige mais raciocínio lógico, esse paciente é um paciente candidato a usar progesterona no consultório. E aí, o que vai melhorar? Você falou cansaço, né? Cansaço físico, mental, a disposição, o pico, a energia. Você estava falando comigo aqui, antes de começar o programa, que existem novos medicamentos para fazer reposição hormonal e, ao mesmo tempo, que possibilita o paciente perder peso com esses medicamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa é uma nova abordagem na medicina em relação à forma de tratar o paciente obeso. Tá?
O que é básico em medicina, na obesidade? O paciente básico é fazer dieta e atividade física. Então, como eu já Dieta e disse, atividade física. é um programa alimentar, uma reeducação alimentar, com uma dieta equilibrada, de quantidades adequadas de proteínas, de glicídios e de protídeos. E de gordura, isso é básico. Eu tenho que saber alimentar bem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, além da reeducação alimentar, é uma atividade física moderada. Quanto mais velho eu fico, mais necessidade de exercícios anaeróbicos, da musculação, grande esporte, da menopausa ou andropausa. Então tem que tonificar, enrijecer, aumenta a massa muscular, isso é importante. E, paralelo a isso, o que faz perder peso, ou faz ganhar peso? O retardo metabólico. Então, hoje, a abordagem hoje é em cima do metabolismo do paciente. Eu tenho que fazer uma coisa que acelere metabolicamente Porque esse vai paciente. ficando mais velho, o metabolismo vai ficando preguiçoso. É isso? Na mulher, por exemplo, quando ela entra na menopausa, é mais fácil ganhar peso. Toda mulher tem uma tendência de ganhar até 8 quilos de peso só pelo fato de entrar na menopausa. A partir daí, ela ganha 5% de peso por ano de gordura e perde 1% de peso por ano de músculo. Então, você ganha massa gorda e perde massa magra. Então, nesses casos, é importante fazer uma abordagem hormonal. Então, existe hoje tratamentos hormonais que fazem você perder peso. Que tratamento é esse? Pois é, isso a própria Veja lançou há pouco tempo uma medicação para diabético, né, que chama liraglutide, que é o nome científico desse remédio, que faz você acelerar o metabolismo do paciente e trata a diabetes e, por conseguinte, perde peso também. É uma excelente opção para gordura visceral a longo prazo. Tem uma outra medicação no mercado, o nome de HCG, que é a gonadotropina coriônica humana, que é um hormônio natural das mulheres grávidas. Esse hormônio pode ser usado tanto por mulheres como por homens. Tá? E é o que a gente diz de mais moderno, né, em tratamento de obesidade hoje em dia, do ponto de vista hormonal. Ele tem duas vantagens. A primeira vantagem, ele vai atuar no centro da fome do paciente. Ele bloqueia a fome a nível cerebral, a nível central. Então você não tem fome com ele sem os inconvenientes dos anorexígenos. Não tem necessidade de usar um framporex, uma framona, uma sibutramina nesse caso. Não tem o quê, doutor? A necessidade de usar anorexígeno. Tá? Então só ele não usa resolve. inibidor de apetite. Ele por si só tira a fome do paciente sem esses efeitos colaterais do anorexígeno. E o mecanismo de ação é pegar a energia da gordura. Ele transforma a sua gordura em energia. A gente quer isso. E é seletivo com gordura visceral. Então, aquele perfil de homem barrigudo ou mulher que tem barriga e quadril largo é a melhor indicação. Nossa! Ou aquela cliente que vai ao médico e trata, já usou tudo de perder peso e já não perdeu peso com nada. Essa é uma boa opção também nesse caso. Como é que chama o princípio ativo? O princípio ativo é o HCG. Não, esse que você falou da gordura visceral. Da medicação? É. Ele chama HCG, é gordofina coriônica humana. É um hormônio hormonal natural da mulher. E, por exemplo, se ela toma esse hormônio, isso não vai interferir, por exemplo, nos hormônios nos outros, não? Não. Esse hormônio, como qualquer tratamento hormonal, ele tem um tempo de uso. Então, você usa por um tempo determinado, tá? E ela é acompanhada dessa forma. Aí depois você perde um pouco os pesos, acelera metabolicamente o paciente, depois você para com o hormônio e continua com as medidas dietéticas adequadas. Entendi. Depois. Aí você já tem que estar com um novo estilo de vida. Aí você modula o paciente. Entendi. E como é que ela faz? Ela tem que ir ao médico e é com prescrição médica, isso? Isso só existe com prescrição médica. É importante que faça um plano alimentar para o paciente, faça todo o check-up, checklist para pacientes de exames adequados, e avaliar se tem esse perfil para usar a medicação. E, se for o caso, instruir a medicação com acompanhamento médico, sempre. Tá certo. Quero agradecer a sua participação também. O doutor André e a doutora Renata Machado vão estar no Diário da Manhã de domingo, então você compra o seu, ou então você pode acessar o site dmdigital.com.br e ir no segundo caderno e olhar a coluna Boa Vida, que a gente vai estar falando sobre todos esses assuntos. E não só isso, a gente vai estar trazendo outros assuntos também. Obrigada pela participação, doutor. Boa noite. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente aí nesse tempo. Reposição hormonal é tudo de bom quando há necessidade. O doutor André faz a modulação hormonal, ele é uma pessoa que entende demais do assunto. E esse novo medicamento aí, eu vou saber mais um pouquinho e vou colocar lá no Diário da Manhã para você ficar atento, para você ficar esperto. Tá? Obrigada, doutor. Um abraço grande aos patrocinadores do Hospital Unic, ao CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, e obrigado a todos que estão aí entrando no meu Facebook para me felicitar pelo aniversário. Até mais. Núcleo também. O Núcleo eu já falei agora há pouco. Até mais. Um abraço.
Programa Boa Vida. Oferecimento. Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000. CBI. Centro Brasileiro de Implantodontia. Hospital Unique. Um novo conceito em hospital em Goiânia.